Desde o primeiro play no filme, somos apresentados a Peabody, o cachorro com um QI que deixa muita gente no chinelo, cheio de talentos e com a consciência afiada. A parada triste é que essa mente brilhante não segurou uma família humana para chamar de sua, e ele teve que crescer desbravando a vida solo. Mas vai achando que isso foi problema. O Dog malandro seguiu firme no propósito de arrasar na vida. Armado com sua alta inteligência e vontade inabalável, Peabody se formou em Harvard e rapidamente se tornou um dos maiores inventores de seu tempo. Ao longo dos anos, o talentoso cão inventou muitos aparelhos culturais e tecnológicos. Mas, de todos os feitos de Peabody, sua invenção mais notória permanece sendo uma máquina do tempo, que ele simplesmente chama de Wayback. Sendo uma criação formidável, Peabody mantém a invenção em segredo e conta apenas para seu filho adotivo, Sherman, sobre sua existência. Juntos, a dupla ocasionalmente usa o Wayback para voltar no tempo e explorar várias civilizações antigas. Certa tarde, pai e filho vão à França no final dos anos 1700 com a missão de testemunhar a Revolução Francesa em primeira mão. Ao chegar ao destino, eles se misturam aos aristocratas franceses enquanto participam de um baile luxuoso. No entanto, isso dura pouco, pois a revolução começa logo depois, com a invasão do baile pelas massas pobres da França. No meio do caos, Peabody e Sherman se separam quando o cão gênio é capturado, junto com os aristocratas, e condenado à morte. A multidão enfurecida rapidamente coloca Peabody na guilhotina, pronta para a execução, enquanto Sherman, ansioso, apenas assiste e chama pelo pai. Peabody permanece tranquilo, tranquilizando Sherman de que ficaria bem. Momentos depois, o carrasco aciona a alavanca, fazendo a lâmina da guilhotina cair em direção à cabeça de Peabody enquanto Sherman desmaia de horror. A vingativa multidão comemora, mas se surpreende ao perceber que o que foi decepado não era nada mais do que um cocô. Assim, revela-se que Peabody havia conseguido escapar. Logo em seguida, o cão inteligente surge dos esgotos e puxa o desmaiado Sherman para dentro, fugindo do local. Surpreso por vê-lo vivo, Sherman pergunta sobre a fuga, e Peabody explica como calculou uma sequência de eventos, como o reflexo do sol e o sistema de esgoto da cidade, para libertar-se da armadilha. Um pouco depois, eles são encontrados encurralados por um grupo de guardas franceses furiosos. Em sua defesa, Peabody derrota o chefe da guarda num duelo de esgrima e, em seguida, arremessa a espada numa barricada fechada, provocando a liberação de uma enxurrada de água. Enquanto os outros guardas são levados pela corrente, Peabody e Sherman sobem numa prancha e surfam as ondas impetuosas. Utilizando o gás metano da área, o cão inteligente cria uma explosão que os lança para fora dos esgotos e em uma floresta próxima. Ali, eles encontram a máquina do tempo, entram nela e finalmente retornam para casa. No dia seguinte, Peabody leva seu filho para a escola e o menino oficialmente começa sua educação formal. Em seu primeiro dia de aula, Sherman mostra um conhecimento impressionante de história e rapidamente ganha a admiração de seu professor. No entanto, isso também causa inveja em alguns estudantes, incluindo a aluna nota 10, Penny. Durante o almoço, Penny, com inveja, enfrenta Sherman e, furiosamente, intimida o novo aluno, segurando-o pelo pescoço e chamando-o de cão enquanto os outros estudantes assistem sem poder fazer nada. Sem saída, Sherman morde o braço de Penny, causando cicatrizes e sangramentos significativos. Minutos depois, um professor separa a briga e, consequentemente, o Sr. Peabody é chamado ao escritório do diretor e informado sobre o envolvimento de seu filho no incidente violento. Peabody fica chocado ao saber da notícia, já que Sherman nunca havia demonstrado comportamento violento. No entanto, antes que o pai preocupado possa reclamar, a agente do Serviço de Proteção à Criança chamada Sra. Grunion entra na sala. Devido à luta de Sherman, a Sra. Grunion suspeita que Peabody pode não ser um guardião adequado para uma criança humana. Diante disso, ela informa a Peabody que visitará sua casa para avaliar sua competência como guardião e, se ele falhar na inspeção, Sherman seria definitivamente retirado dele. Ouvindo isso, Peabody decide manter a visita pendente em segredo de Sherman e toma várias medidas proativas para se preparar para a inspeção. Primeiro, ele repreende Sherman por sua participação na luta e convida Penny e seus pais para reconciliar suas diferenças. Na chegada, Peabody e os pais de Penny vão jantar enquanto Sherman e Penny ficam juntos. Penny ainda mantém e exibe abertamente seu ódio por Sherman. No entanto, seguindo as instruções de Peabody, Sherman tenta seu melhor para se entrosar com ela. Infelizmente, ao fazer isso, ele involuntariamente revela o segredo da máquina do tempo de seu pai. Um Sherman ingênuo leva Penny até o dispositivo Wayback e assiste impotente enquanto ela se teleporta para uma era desconhecida. Vendo isso, Sherman corre para contar ao pai sobre os acontecimentos recentes. Naturalmente, Peabody fica furioso com Sherman por mostrar a máquina do tempo a Penny. No entanto, o cão inteligente rapidamente se acalma e usa uma técnica de hipnose para colocar os pais de Penny em transe e evitar perguntas. Uma vez completa a hipnose, pai e filho correm para a Wayback Machine e rastreiam o paradeiro de Penny até o Egito Antigo.
Lá, eles descobrem que a menina rebelde estava noiva de um faraó egípcio. Eles tentam convencê-la a voltar para casa, mas Penny se mantém firme em sua decisão de ficar no Egito Antigo, planejando herdar a fortuna do faraó quando ele morrer. No entanto, o desejo de Penny de ficar é de curta duração, pois ela logo descobre que é costume a esposa do faraó ser morta após o falecimento do marido. Assustada, ela tenta desistir do noivado e voltar para casa com Sherman e Peabody. No entanto, os royalties egípcios a proíbem de fazer isso, capturando Penny e aprisionando Peabody e seu filho em uma cripta subterrânea. Sem perder tempo, o astuto cão encontra uma sala secreta que leva à saída. No entanto, antes que eles possam cruzar para o outro lado, a dupla deve atravessar cuidadosamente uma série de ladrilhos no chão, a maioria dos quais ativa uma armadilha. Usando as marcações gravadas nos ladrilhos, Peabody facilmente decifra a seção segura e rapidamente vai para o outro lado da sala. Seguindo os passos de seu pai, Sherman também atravessa os ladrilhos seguros e consegue cruzar. No entanto, diferente de seu pai, Sherman pisa acidentalmente em um ladrilho errado no último conjunto de pedras, ativando as armadilhas da cripta e fazendo as paredes desabar. Vendo isso, a dupla corre para a próxima sala, onde encontram um barco em cima de um escorregador escorregadio. Com a cripta desabando, pai e filho embarcam rapidamente no barco, que os transporta para a saída estreita lá fora. Por sorte, eles pousam de forma áspera, mas segura, pois a areia amortece a queda turbulenta. Depois de se recuperarem, a dupla vai ao palácio egípcio, onde está sendo realizada a cerimônia de casamento de Penny. Juntos, pai e filho se infiltram em uma das estátuas do palácio e falam através dela enquanto se passam pelo deus Anubis. Da estrutura, Peabody, disfarçado de Anubis, ameaça enviar uma série de pragas ao povo egípcio se a cerimônia continuar. Felizmente, esse truque convence o sacerdote e a realeza egípcia a interromper a cerimônia. Mas, infelizmente, a exibição enganosa não dura muito, pois a estátua eventualmente quebra devido ao peso combinado da dupla, expondo seu segredo. Agora descobertos, Peabody e Sherman rapidamente resgatam Penny e fogem de um exército de guardas enfurecidos. Por sorte, os três conseguem chegar à máquina do tempo, entram nela e começam sua jornada de volta para casa. A caminho, Sherman conversa com Penny e fica sabendo da visita iminente da agente de proteção à criança. A notícia o choca muito e provoca uma briga entre Sherman e Peabody, pois o menino expressa sua insatisfação por seu pai manter segredos dele. No entanto, antes que a dupla possa continuar a discussão, eles de repente encontram um buraco negro que suga sua máquina do tempo em direção a ele. O vácuo magnético faz o Wayback entrar em superdrive enquanto Peabody tenta desesperadamente desviar do perigo. Por sorte, o cão genial consegue ligar a máquina do tempo enquanto aceleram para outro período antigo. Desta vez, eles são transportados para 1184 a.C., na véspera da Guerra de Troia. Ao chegar, Peabody e Penny descobrem que um Sherman irritado havia saído da cápsula do tempo e partido sem eles. Preocupados, a dupla busca e logo localiza Sherman na cidade próxima de Troia, onde o encontram fugindo da guerra em curso. Felizmente, Peabody chega a tempo de salvar Sherman das forças inimigas atacantes. Enquanto isso, Penny se vê presa no histórico cavalo de Troia e grita por ajuda, enquanto a estrutura avança rapidamente em direção a um penhasco próximo. Ouvindo seus gritos, um assertivo Peabody usa uma corda para parar o movimento da estátua bem na beira do penhasco. Após salvar Penny, pai e filho também entram no cavalo de Troia para resgatar a menina. No entanto, Sherman acidentalmente perturba o equilíbrio da estrutura, fazendo com que ela retome sua queda penhasco abaixo. Vendo isso, Peabody salta rapidamente e salva os dois crianças assustadas, explodindo-os para fora do cavalo de madeira enquanto ele se sacrifica no processo. Um Sherman chocado fica horrorizado com os eventos recentes, mas finalmente decide voltar para casa com Penny. No entanto, em vez de voltar ao presente, Sherman ajusta o destino para algumas horas no passado, para que ele possa encontrar uma versão viva de seu pai e pedir ajuda. Ao definir seu destino desejado, Sherman recebe um aviso do processador da Wayback. A máquina do tempo alerta contra o teletransporte para um período de tempo recente, onde ele já existe, pois isso poderia causar duas versões de si mesmo em um único universo. Quando isso acontece, uma fratura pode se desenvolver no tecido espaço-tempo, potencialmente causando o fim do mundo. Um Sherman determinado fica muito preocupado com o aviso, mas decide embarcar na missão, independentemente, enquanto ele e Penny retornam à sua casa. Quando a dupla se teletransporta algumas horas para o passado, eles acabam encontrando a versão antiga de Peabody na cozinha. Lá, eles contam tudo o que aconteceu nas últimas horas e pedem ajuda para salvar seu futuro eu. No entanto, antes que o cão genial possa desenvolver um plano, a conversa é interrompida quando o mestre Grunion, a agente de proteção à criança, entra. Coincidentemente, a versão futura de Peabody também chega ao mesmo tempo. Assim, revela-se que ele não morreu no acidente como eles foram levados a acreditar anteriormente. Para piorar as coisas, o Sherman do presente também chega à cena, fazendo duas cópias do pai e filho.
Antes que ambas as partes possam entender o que está acontecendo, surge um buraco de minhoca, que suga ambas as cópias de Peabody e Sherman enquanto elas se fundem em uma única forma original. Uma já desconfiada Mestre Grunion, que assistiu a todo o evento se desenrolar, declara o cão guardião inapto para ser pai e apreende Sherman. No entanto, o corajoso menino se liberta de seu controle e se reúne com Peabody e Penny, retornando a Wayback. Nela, eles tentam viajar de volta no tempo para corrigir a confusão. No entanto, eles percebem que o contínuo espaço-tempo foi desestabilizado devido à sua fusão das duas versões. Portanto, eles não podem mais viajar para o passado. Além disso, a dimensão espaço-tempo instável também incorre em uma série de buracos de minhoca que aparecem no céu. Deles são transportadas várias figuras proeminentes de diferentes épocas do passado, como Einstein, Da Vinci e George Washington, para o presente. Em poucos minutos, rochas gigantescas e artefatos também são teleportados para o presente enquanto esmagam a cidade e ameaçam a destruição do mundo contemporâneo. Para corrigir a anormalidade fatal do espaço-tempo, o grupo finalmente decifra que a teletransportação para o futuro consertaria e restabeleceria o fluxo adequado do tempo. Com os esforços conjuntos de Sherman e Peabody, eles conseguem ligar a Wayback à sua capacidade máxima. E, pela primeira vez, usam-na para viajar alguns segundos para o futuro. Conforme previsto, o plano funciona, e os emergentes buracos de minhoca aspiram todos os objetos e pessoas que eles anteriormente trouxeram para o presente. Assim, retornando-os aos seus períodos de tempo originais e reinstalando o fluxo normal do tempo. Finalmente, o filme termina com uma cena de Peabody levando Sherman para a escola. Portanto, implicando que o pai amoroso havia, mais uma vez, recuperado a guarda de seu filho. E é assim que concluímos esse resumo de animação. Obrigado por assistir.